Aí, meu brother, ó, eu vou gravar isso aqui para você sem a câmera, tá? Só explicando o conteúdo aqui para facilitar, para ver se você entende melhor essa parada aí dos elementos de coesão no final do texto. Esse esqueleto da redação aqui é um esqueletinho que eu montei para facilitar para os alunos do cursinho que eu estou dando aula. A primeira linha do texto, linha 1, de preenchimento obrigatório, deve conter o tema logo de cara. O restante do parágrafo deve ser usado com os argumentos a serem desenvolvidos. Não pode ultrapassar o número de 6 linhas. Não pode ultrapassar o número de 6 linhas. Isso significa o quê, meu caro? Significa que você não pode escrever 8 linhas, 10 linhas. Eu faço um adendo a cuidado com a acentuação gráfica das palavras. Está marcado ali, ó. Cuidado com a acentuação gráfica das palavras. Quando você terminar o primeiro parágrafo e for mudar para o segundo, você tem que lembrar dos elementos de coesão. Você tem que lembrar dos elementos de coesão aqui, ó. Vou fazer questão de marcar uns para você aqui. Não tem problema aparecer o marcador ali, não. Você vai pegar sob esse viés, sob essa conjuntura e em primeiro lugar. São elementos de coesão a serem empregados no início do segundo parágrafo, são de obrigatório. O emprego correto dos elementos de coesão garante 5 pontos na relação de vocês. É preciso ter, eu vou marcar novamente aqui na linha 12 aqui do meu exemplo. É preciso ter um no início de cada parágrafo e pelo menos mais 2 no meio dos parágrafos. Isso garante a sua nota no quesito elementos de coesão lá do texto, certo? Isso vai garantir tua nota lá. Então, meu barato, continuando aqui, ó, quando você terminar o segundo, que você for mudar para o terceiro parágrafo, você também tem que usar os elementos de coesão. Novamente, eu vou fazer um destaque, eu vou pegar o marcador aqui, porque eu quero que você veja com toda a tranquilidade do mundo. Você vai usar, além disso, além do mais, em uma segunda análise, ainda assim. Esses são os elementos de coesão para o início do terceiro parágrafo, também de uso obrigatório. A quantidade de linhas no segundo e terceiro parágrafo não pode ultrapassar 8 linhas. Está aqui, ó, a quantidade de linhas de linhas do segundo e terceiro parágrafo é de 8 linhas. Isso quer dizer o quê, meu caro? Se você fizer 4 linhas, 3 linhas, eu vi muito dos seus textos com apenas 3 linhas, 4 linhas. Mostra que os argumentos estão fracos, mostra que faltou alguma coisa. Naquele texto que você citou o contexto histórico, você citou a Guerra Fria, que você citou lá direitinho, deu até 9 linhas. Beleza? Continuando. Mas o meu foco dessa aula é a conclusão. Para você tirar nota máxima na redação, deve citar leis, filósofos e especialistas. Faço questão de marcar aqui, ó. Para você tirar nota máxima na redação, deve citar leis, filósofos e especialistas no tema da redação. Não deve esquecer essas partes, porque são os elementos aí que vão fazer você tirar nota máxima na redação. Se você fizer o que está no mínimo lá, se você faz introdução, desenvolvimento, conclusão, elemento de coesão, ainda assim você não tira o máximo. Agora, se você usar leis, filósofos, especialistas, a sua nota vai subir e muito. Vamos à conclusão, que hoje em dia é chamada de conclusão proposta. Também se faço questão de marcar aqui. Veja só, quando eu partir para a escrita da minha conclusão, eu não posso esquecer dos meus elementos de coesão. Logo, portanto, assim, em virtude disso. Nas suas redações, meu brother, você não usou esse elemento de coesão não, viu? Olha só, elemento de coesão para a conclusão proposta de emprego obrigatório, lembrando que você vai escolher apenas um para o início de cada parágrafo. Olha a estrutura da conclusão. O que é a conclusão, meu caro? Quando eu disse a você lá no seu texto, lá na análise dos seus textos, que estava faltando alguma coisa, é porque você tem que colocar agente, ação, meio, finalidade e detalhamento. Eu vou pegar a setinha aqui para te mostrar. Olha só aqui, ó. Você tem que ter o agente, você tem que ter a ação, você tem que ter o meio, você tem que ter a finalidade, você tem que ter ainda o detalhamento. Por exemplo, você vai dizer assim, o governo deve criar leis, é uma ação, por meio de ação popular, a fim de que o povo seja beneficiado. Assim todo mundo vai ser mais igual. Belezinha? Tranquilinho, meu brother? Então é isso aí. Nós vamos terminar aqui, porque o objetivo desse material era mostrar essas partes aqui, ó. Porque você está pecando na sua conclusão. Então você tem que saber que tem que ter o elemento de coesão, logo, portanto, assim, em virtude disso. Tem que ter o agente, tem que ter o que esse agente vai fazer, que é a ação. Tem que ter o como, por meio de que ele vai fazer. Tem que ter o a fim de quê, que é a finalidade. E tem que ter o assim, para que ele vai fazer. Certinho? Então é isso aí, meu brother. Vamos lá, que a gente se vê nas próximas aulas. Aí, meu brother, ó.
eu vou gravar isso aqui para você sem a câmera, tá? Só explicando o conteúdo aqui para facilitar, para ver se você entende melhor essa parada aí dos elementos de coesão no final do texto. Esse esqueleto da redação aqui é um esqueletinho que eu montei para facilitar para os alunos do cursinho que eu estou dando aula. A primeira linha do texto, linha 1, de preenchimento obrigatório, deve conter o tema logo de cara. O restante do parágrafo deve ser usado com os argumentos a serem desenvolvidos. Não pode ultrapassar o número de 6 linhas. Não pode ultrapassar o número de 6 linhas. Isso significa o quê, meu caro? Significa que você não pode escrever 8 linhas, 10 linhas. Eu faço um adendo a cuidado com a acentuação gráfica das palavras. Está marcado ali, ó. Cuidado com a acentuação gráfica das palavras. Quando você terminar o primeiro parágrafo, se for mudar para o segundo, você tem que lembrar dos elementos de coesão. Você tem que lembrar dos elementos de coesão aqui, ó. Vou fazer questão de marcar uns para você aqui. Não tem problema aparecer o marcador ali, não. Você vai pegar sob esse viés, sob essa conjuntura e em primeiro lugar. São elementos de coesão a serem empregados no início do segundo parágrafo, são de uso obrigatório. O emprego correto dos elementos de coesão garante 5 pontos na relação de vocês. É preciso ter, eu vou marcar novamente aqui na linha 12 aqui do meu exemplo, é preciso ter um no início de cada parágrafo e pelo menos mais 2 no meio dos parágrafos. Isso garante a sua nota no quesito elementos de coesão lá do texto, certo? Isso vai garantir tua nota lá. Então, meu barato, continuando aqui, ó, quando você terminar o segundo, que você for mudar para o terceiro parágrafo, você também tem que usar os elementos de coesão. Novamente, eu vou fazer um destaque, eu vou pegar o marcador aqui, porque eu quero que você veja com toda a tranquilidade do mundo. Você vai usar, além disso, além do mais, em uma segunda análise, ainda assim. Esses são os elementos de coesão para início do terceiro parágrafo, também de uso obrigatório. A quantidade de linhas no segundo e terceiro parágrafo não pode ultrapassar 8 linhas. Está aqui, ó, a quantidade de linhas de linhas do segundo e terceiro parágrafo é de 8 linhas. Isso quer dizer o quê, meu caro? Se você fizer 4 linhas, 3 linhas, eu vi muito dos seus textos com apenas 3 linhas, 4 linhas. Mostra que os argumentos estão fracos, mostra que faltou alguma coisa. Naquele texto que você citou o contexto histórico, você citou a Guerra Fria, que você citou lá direitinho, deu até 9 linhas. Beleza? Continuando. Mas o meu foco dessa aula é a conclusão. Para você tirar nota máxima na redação, deve citar leis, filósofos e especialistas. Faço questão de marcar aqui, ó. Para você tirar nota máxima na redação, deve citar leis, filósofos e especialistas no tema da redação. Não deve esquecer essas partes, porque são os elementos aí que vão fazer você tirar nota máxima na redação. Se você fizer o que está no mínimo lá, se você faz introdução, desenvolvimento, conclusão, elemento de coesão, ainda assim você não tira o máximo. Agora, se você usar leis, filósofos, especialistas, a sua nota vai subir e muito. Vamos à conclusão, que hoje em dia é chamada de conclusão proposta. Também se faço questão de marcar aqui. Veja só, quando eu partir para a escrita da minha conclusão, eu não posso esquecer dos meus elementos de coesão. Logo, portanto, assim, em virtude disso. Nas suas redações, meu brother, você não usou esse elemento de coesão não, viu? Olha só, elemento de coesão para a conclusão proposta de emprego obrigatório, lembrando que você vai escolher apenas um para o início de cada parágrafo. Olha a estrutura da conclusão. O que é a conclusão, meu cara? Quando eu disse a você lá no seu texto, lá na análise dos seus textos, que estava faltando alguma coisa, é porque você tem que colocar agente, ação, meio, finalidade e detalhamento. Eu vou pegar a setinha aqui para te mostrar. Olha só aqui, ó. Você tem que ter o agente, você tem que ter a ação, você tem que ter o meio, você tem que ter a finalidade, você tem que ter ainda o detalhamento. Por exemplo, você vai dizer assim: o governo deve criar leis, é uma ação, por meio de ação popular, a fim de que o povo seja beneficiado. Assim todo mundo vai ser mais igual. Belezinha? Tranquilinho, meu brother? Então é isso aí. Nós vamos terminar aqui, porque o objetivo desse material era mostrar essas partes aqui, ó. Porque você está pecando na sua conclusão. Então você tem que saber que tem que ter o elemento de coesão, logo, portanto, a virtude disso. Tem que ter o agente, tem que ter o que esse agente vai fazer, que é a ação. Tem que ter o como, por meio de que ele vai fazer. Tem que ter o a fim de quê, que é a finalidade. E tem que ter o assim, para que ele vai fazer. Certinho? Então é isso aí, meu brother. Vamos lá, que a gente se vê nas próximas aulas.